Cristo. Salmo de número 16, verso 1 diz assim: Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Salmo de número 16, a gente já começa aqui, o subtítulo é O Santo de Deus. O salmista aqui, ele mostra a confiança no Senhor, em todo ele. São 11 versos que tem o Salmo de número 16, e aqui ele mostra confiança no Senhor. A gente não sabe se a crise passou do Salmo anterior, do 15, porém a gente consegue ver que no verso de número 10 surge uma dúvida, surge uma ameaça. Diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui no verso 10 ele está sugerindo que a morte o ameaçava. Então a gente não sabe se passou a aflição ou não. E aí ele continua no 17, ele suplica pela proteção divina. Esse é um salmo de lamento, como outros de lamento, só que é um lamento por calúnia. É um salmo de lamento por calúnia. E Davi aqui, ele se declara inocente e pede ao Senhor defesa, para que ele venha defendê-lo. Se a gente olhar o verso 8 e o 9, diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então Davi está pedindo proteção aqui. Só que a gente tem aqui, se a gente for olhar o verso 10, insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, ou seja, falam de uma forma que não sabem nem o que estão falando. Eles usam uma insolência para poder me acusar. Então o Salmo 17, ele fala sobre isso. No 16 ele está pedindo proteção ao Senhor. No 17 ele está pedindo para que o Senhor o livre de calúnia, dos malfeitores, daqueles que estão o acusando. E aí no 18, interessante, esse salmo aqui é um salmo já de agradecimento pelo grande livramento. E ele é um salmo que ele contrasta com o livro de 2 Samuel, capítulo 22. Por quê? Porque lá ele se difere em alguns versos aqui, mas o salmo é parecido, é mais ou menos a mesma coisa. E naquele momento ali, Davi estava sendo livrado de Saul e de seus inimigos. Então, Davi escreve um grande salmo, que é só que lá no livro de Samuel, 2 Samuel 22, e depois ele declara aqui no Salmo 18. Do versículo 7 ao 15, ele exalta a Deus como um grande guerreiro, como um Deus que lutou a favor dele, quando ele estava fugindo e sendo perseguido. E aí, meus irmãos, no verso de número 6, é muito lindo esse verso, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ou seja, esse verso aqui, ele está expondo todo o 18, dizendo que propriamente dito, no momento que ele estava passando pela aflição, ou seja, na angústia, no pior momento ali, o Senhor o livrou de Saul, livrou dos outros inimigos e o deu paz. Isso, se a gente for pesquisar, segundo livro de Samuel, capítulo 22. Depois dá uma olhada nisso lá. Então, aqui ele fala: na minha angústia invoquei o Senhor, ou seja, na minha aflição máxima, eu fui lá e clamei por ele, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Ou seja, Davi quer dizer aqui que ele, passando pela aflição, pediu ao Senhor que o abençoasse em sua oração, e ele fala que do seu templo o Senhor ouviu a sua oração. E a gente seguindo mais aqui, indo mais à frente, no Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 19 ele vai mostrar a excelência da criação e da palavra de Deus. As duas partes aqui, do verso 1 ao 6, ele vem falar o quê? Esse salmo inteiro ele louva ao Senhor pelos dois presentes dados à humanidade, que seria a criação e a lei. A criação ele fala do verso 1 ao verso 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as boas obras das suas mãos. Olha, é claro que o céu proclama a glória de Deus. Se a gente olhar para o céu, ver como é que ele como é bonito, as obras que o Senhor fez com as suas próprias mãos. E o firmamento, como que pode as coisas ficarem firmes lá em cima? Se ficam firmes é porque anuncia as boas obras feitas pelas suas mãos. Isso dá para entender que o Senhor que fez, porque se a gente entrar assim em uma tese que, poxa, como que as estrelas ficam lá em cima? Como que a hora certinha vem o dia, aí a hora certinha vem a noite? Como que os mares são cercados? Então a gente vai entrar numa neurose. E aqui ele fala que o céu proclama a glória de Deus, ou seja, a beleza da criação proclama a glória de Deus. E fala também da lei, fala da revelação nas escrituras dada por Deus. Verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, aqui ele já está falando da excelência da lei que o Senhor deu. Olha só, o ser humano ele sem lei, ele fica aléu, ele não sabe para onde vai, para onde vem, se ele não tem nada para se apoiar. E aqui Davi fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, até a repreensão de Deus nos restaura. Até a repreensão do Senhor nos eleva para nós estarmos mais próximos de Deus, e nossa alma ela fica feliz, porque nós temos um norte a seguir. Então, Davi quer dizer isso aqui: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ele quer dizer isso aqui, que o Senhor testemunha fielmente e ainda dá sabedoria aos humildes, aos simples. Aí a gente vê aqui no verso de número 13 e 14. Também da sabedoria guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O final aqui do Salmo 19, ele quer dizer o quê? Ele ora para Deus guardar ele sempre no caminho reto. Ou seja, no final do Salmo ele fala: olha, Senhor, me guarde sempre para que eu esteja no seu caminho, no reto caminho, e não me desvie. O 13, ficarei livre de grande transgressão, para que eu seja irrepreensível. E o 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Ou seja, ele pede ali que o Senhor o guarde até as palavras que saiam dos lábios dele, para que não venham sair palavras torpes, palavras que venham proferir maldição, falar nada que venha contaminá-lo, o seu interior, a sua alma. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, aqui ele está pedindo ao Senhor para que ele guarde tudo na vida dele.
O Salmo 20 é uma oração a favor do rei. O 20 e o 21, eles são praticamente juntos, esses salmos. Ele pede, essa oração aqui, ele pede a Deus para que o rei seja abençoado no preparo de sua batalha. E ele entende como algo de vitória, porque é uma oração da fé na previsão da vitória. Aqui ele prevê que será vencedor na guerra. Sabe como, irmãos? Ele ora ao Senhor e já sabe que o Senhor vai dar a vitória para ele, porque é a oração de fé na preparação da batalha. Ele fala aqui no 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a confiança 100% em Deus, sem titubear, ainda que venha situações que façam a gente esmorecer, nós temos que 100% confiar em Deus. E aqui Davi está mostrando isso. A pessoa que vai para uma guerra, ou seja, vamos parafrasear aqui, Davi indo por uma guerra, ele 100% confiante em Deus, ou seja, Davi indo para algo improvável. Pense em você saindo da sua casa, você indo para uma guerra, indo para o trabalho. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer no caminho, mas aqui a gente pede proteção. Senhor, me guarda, me leva e me traga em segurança. Ou seja, é essa confiança que o cristão tem que ter. Confiar em Deus 100%, sabedor que Ele vai nos levar e nos vai trazer em paz para os nossos lares. E o 21 é um agradecimento pela vitória, ou seja, ele está intimamente ligado ao 20, porque ele já tinha uma confiança e no 21 ele já agradece. Olha, Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor nos deu. É uma resposta de oração do Salmo 20, celebrando a vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que o Senhor aqui, ele deu vitória para os inimigos, contra os inimigos, deu vitória para Davi contra os inimigos. Então, ele está fazendo um salmo aqui de agradecimento. Quantas vezes a gente recebe vitória do Senhor e não agradece, né? Davi aqui o tempo todo ele agradece. A bênção, meu irmão, minha irmã, está no agradecimento. Sabia que quando a gente vai resolver um problema, a gente já, na nossa oração, já tem que agradecer a Deus pelo problema resolvido, sem a gente ter chego lá? Isso é fé. E é assim que Davi fez aqui. Sabe por quê? Porque confiava no Senhor. Confia em Deus de todo o coração, que Ele abençoará a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.